A Priscila Asbeck, agora há pouquinho no Morning Call, lembrou que o Tribunal de Contas da União aprovou ontem, dia 25 de agosto, o edital para o leilão da internet 5G no Brasil, muito aguardado. Atualmente, o Brasil ainda não possui esse tipo de tecnologia. Tem uma versão melhorada, digamos assim, do 4G. A expectativa é de que esse leilão do 5G seja a maior licitação de telecomunicações da história do país. Fundamental e importantíssimo. Por isso, nós vamos parar um pouquinho para tentar entender como é que isso vai funcionar, qual é a importância da chegada dessa nova tecnologia ao país e convidamos para nos ajudar a entender esse processo todo o Fábio Steibel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fábio, bom dia, muito obrigado por atender a CNN. Eu gostaria de saber de você o seguinte. É claro, o edital vai ser ajustado a partir de agora. A ideia do Ministério das Comunicações é fazer o leilão em outubro, mas pelo andar da carruagem, o brasileiro terá um 5G, terá direito a um serviço de boa qualidade e a um preço justo? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Olha, a saída do edital é uma ótima notícia, né? Ano que vem a gente deve ter o 5G, mas a gente tem que ter muita calma. Aparelhos celulares com 5G ainda são muito caros, são recentes. O último iPhone, que vai ter o 5G. Para ano que vem está previsto que as capitais vão ter um 5G, mas ainda numa escala muito limitada. Então essa experiência do brasileiro ter 5G, ela vai demorar ainda alguns anos. A indústria vai ter, a agricultura vai ter, alguns pontos importantes as cidades vão ter. Mas essa experiência que a gente tem do 4G, e todo mundo está nessa nova internet, vai alguns anos até isso vai acontecer, até porque o 5G ele é bem diferente do 4G quando se fala de custo, quando se fala de como implementar. Fábio, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Diante do que você falou, a gente fala de um mercado extremamente próspero, né? A gente tem aqui no Brasil, no momento, mais celulares que habitantes. Temos 210, 211 milhões de habitantes e quase 230 milhões de celulares. Multiplicando isso para o que você diz, que a gente chama de internet das coisas, que é justamente a modificação de televisores, máquina de lavar, geladeira. Então, a gente está falando de um mercado muito próspero nesse momento. De quanto, mais ou menos? Olha, o edital está avaliado em 45 bilhões. 40 a 45, depende do momento do cálculo que se faz. Mas a gente tem que fazer uma diferença aqui de como é que foi da passagem do 3G para o 4G, do 4G para o 5G. Ou seja, o que a gente tem agora não deve ser, do ponto de vista do consumidor, um grande pulo. Do 3G para o 4G, o consumidor ele sente a diferença. Ele consegue passar vídeo, ele tem internet que ele sente que é muito veloz. O 5G ainda não tem tantas aplicações para usar tudo que ele pode fazer, né? As aplicações são muito, mas a gente não tem ainda aqueles grandes aplicativos que o consumidor vai estar vendo. Então, deve levar um tempo até esse mercado ser tão lucrativo como era antes. Onde é que a gente vê isso? No mercado internacional. Os primeiros leilões que tiveram do 5G, eles tiveram um preço mais alto e muitos países foram baixando o preço desse edital. Ainda são grandes valores, mas não é tão grande quanto foi do 3G para o 4G. A Priscila Asbeck vai fazer uma pergunta para você também, Fábio. Priscila. Oi, bom dia a todos. Fábio, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre a aprovação do edital que aconteceu ontem no TCU. Um ponto que chamou muito a atenção foi a aprovação da rede privativa. Inclusive, a gente tem visto algumas discussões aí entre especialistas de que essa rede privativa poderia ser uma manobra ali do governo para conseguir investir até 2,5 bilhões de reais, isso fora do teto de gastos. Queria saber sua opinião sobre esse ponto. Esse é um ponto super relevante, né? Explicando para quem está em casa. Uma das expectativas do edital é de você ter uma internet só para o governo. Então você cria um 5G para uso governamental. Alguns países adotam isso, outros não. E lá atrás teve o debate sobre a Huawei, né? Se a Huawei participaria desse espaço de tem muita segurança e defesa nacional ou não. Então, da forma como nós temos esse edital, mantém essa arquitetura, haverá uma internet fechada, né, essa expectativa, se tiver algum vencedor. E sim, pode acontecer aí de você ter esse pulo do teto de gastos existindo ali. Não há consenso sobre as vantagens e desvantagens. A vantagem é que você tem a segurança nacional garantida. A desvantagem é que
não é tão segura assim, depende de fatores muito maiores do que isso, e ela é cara. Será que ela é sustentável ao longo do tempo? Ou seja, o Brasil tem poucos satélites, mas tem, eles custam dinheiro. Será que essa rede governamental ela vai ser sustentável ou será que o governo vai ter que ficar botando dinheiro para fazer ela em 10 anos funcionar? Ô Fábio, você já explicou aqui que essa é uma tecnologia incipiente, vai levar muito tempo para chegar à imensa maioria da nossa população, porque requer aparelhos mais modernos e, consequentemente, mais caros também, mas a licitação é para um período muito longo, não é? Nós ainda estamos lutando, por incrível que pareça, estamos aqui falando de 5G, mas estamos lutando, por exemplo, na maior cidade do país, São Paulo, para que empresas de telefonia instalem e mantenham antenas para funcionamento de aparelhos celulares comuns na periferia. Porque muitos moradores dessas regiões da cidade não conseguem, por exemplo, chamar um transporte por aplicativo, porque o sinal por internet ali não funciona, porque aquela não é uma região lucrativa para a empresa que explora o serviço de telefonia. Esse debate está sendo feito agora, inclusive, na cidade de São Paulo, novamente na Câmara de Vereadores. Nós temos como garantir que, neste edital, os brasileiros, no dia em que o 5G for uma tecnologia acessível a todos, que os aparelhos estiverem mais baratos, que os brasileiros terão acesso, independentemente de onde estejam, à tecnologia mais avançada e que isso não fique restrito a quem mora no centro das principais cidades do país? Colombo, essa é uma pergunta essencial, porque investir em tecnologia, em telecomunicação, tem uma agenda de economia, mas tem uma agenda de desenvolvimento, né? Todo mundo do país tem que ter acesso junto. Hoje, o gap digital, as pessoas que não têm internet no Brasil, é muito grande. Tem diminuído, mas tem aí quase 20% da população que em 2021 está desconectada. Quando a gente olha em escolas, que é um dos temas que foi reforçado pela análise do TCU, mais de metade das escolas não tem internet suficiente para fins pedagógicos. Quando a gente olha para pequenas cidades ou as periferias, as áreas menos ricas da cidade. Então, o edital ele traz algumas inovações sobre isso, né? Ele tem um perfil de desenvolvimento, mas ainda ele sozinho é muito pouco para a gente dizer que essa experiência do 5G ela vai ser para todos. Inclusive, um dos cenários é que o 5G vai aumentar o preço da telecomunicação, por alguns motivos. O primeiro é o dólar, o Brasil não produz esses equipamentos, ele tem que importar. O 5G tem muito equipamento, muito rápido, então ele é caro de você fazer essa manutenção, mais caro que o 4G, e alguém vai ter que pagar essa conta. O governo já disse que não vai ser ele. Possivelmente vai cair na mão do consumidor. E aí, quando a gente sobe o preço, a gente desconecta mais pessoas. Então, esse é um desafio do 5G. Será que o 5G vai desconectar uma parte da população? A gente não sabe ainda. Saberemos mais tarde. Muito obrigada, então, por esses esclarecimentos. Fábio Steibel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Obrigada, Fábio. Muito obrigado, Luciana. Obrigado, Colombo. Bom dia.